Gálatas 6,14, Paulo vai dizer: mas longe de mim esteja a gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, para o qual estou morto para o mundo, e o mundo para mim. Paulo só se gloriava na mensagem da cruz. Agora, vamos entender a cruz, vamos entender o que ocorreu naquele madeiro 2000 anos atrás. Abra comigo em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos 15, verso 33 diz assim: chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção, olhe para cá. Diante de nós está o fato mais importante da história da humanidade. Eu vou repetir, preste bem atenção, porque nós somos o povo que mais desvaloriza a nossa fé. O muçulmano radical, ele está pronto para morrer por Maomé, para aquela religião, aquela doutrina, aquela verdade ridícula a qualquer momento. E nós muitas vezes diminuímos a grandeza do que aconteceu no universo, quando Cristo se encarnou, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Aqui, nós devemos fixar nossos olhos com uma atenção tal, com um cuidado tal de um cirurgião. Diante de nós está o fato mais importante da história da humanidade: a crucificação. Este é o coração do Evangelho. Pregadores raramente explicam com detalhes a cruz de Cristo. É impossível você entender o Evangelho, compreender o Evangelho, sem compreender a cruz. É impossível você conhecer a fundo os atributos de Deus, o caráter de Deus, se você não souber o que ocorreu na cruz. É impossível você conhecer a depravação humana, todos os nuances da queda do homem, se você não entender a cruz. É necessário conhecermos a cruz. Não basta pregar o Evangelho e falar da cruz dizendo que Jesus sofreu. Muitos já sofreram, tantos já sofreram, homens já sofreram mais do que ele no Coliseu romano, sobre a égide e a mão de ferro de Nero. Não adianta, isso não é pregar o Evangelho, dizer que ele sofreu. Não adianta dizer que ele também morreu. Todos morrem, todos morrerão um dia. Não é suficiente para explicar a cruz. Como nós entendemos a cruz? Quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está declarando que ele foi naquela cruz abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? É uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia, porque Cristo, o Filho amado de Deus, sem pecado, o Filho unigênito, querido de Deus, agora está pendurado numa haste de madeira, e está declarando que o Pai o abandonou, o rejeitou, voltou as costas para ele, o desprezou. É difícil compreender por que Deus faria tal coisa com o Filho querido e amado, mas aqui está o sentido da cruz. O coração da cruz está a razão da sua morte. Qual é a intenção de Cristo ao dizer isso? Qual é a intenção de Cristo? Só um minuto para ver se eu não pulei nada aqui. Pulei não, eu deletei. Agora a memória de Adão não lembra, né?
diz que a gente tem só 6% do cérebro, eu precisava de 6,5 agora. É difícil notar, porque Cristo, porque Cristo diz tais palavras. Mas vamos lá, ao citar essas palavras na cruz, note, quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele cita essa frase pregado na cruz, no alto do madeiro. Ao citar essas palavras, Cristo não está somente clamando a Deus, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Como rabino que era, e um professor que era, ele estava direcionando os seus ouvintes, e posteriormente os seus leitores, a uma profecia messiânica, extraída do Salmo 22, o autor tinha a intenção clara, quando escreveu as palavras no original hebraico, e Jesus quando citou, tinha uma intenção clara, que todos que o ouvissem, e lessem, ficassem cientes do que estava acontecendo na cruz. Nos tempos da escritura hebraica, ela não era dividida por números igual agora. Quando um rabino queria direcionar os seus ouvintes para determinada porção das escrituras, ele o fazia citando os primeiros versículos. Jesus, como grande rabino, cita os primeiros versículos do Salmo 22. E o que é o Salmo 22? Uma profecia a respeito do sofrimento e da morte do Messias. Então quando Jesus diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está citando as primeiras frases do Salmo 22, porque ele está conduzindo os seus ouvintes a pensarem, o Salmo 22 está se cumprindo agora. A profecia da vinda, da morte do Messias, está se cumprindo agora, nesse momento. Vamos abrir no Salmo 22, para você ter uma ideia. Salmo 22. Verso 1 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim minha salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Preste atenção, olhe para cá. Neste salmo encontramos o significado da cruz, o coração da cruz. Agora você entendeu porque Jesus citava aquele texto? Porque o autor escreveu e registrou as palavras em hebraico, para que quem lesse e aqueles que o ouvissem naquele momento, fossem direcionados por uma porção do Antigo Testamento, a profecia messiânica do Salmo 22, que o Messias deveria sofrer, no alto daquela cruz. Quando Jesus cita Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele estava dizendo, hoje se cumpre esta profecia, quem está pendurado aqui não é outro, senão Emanuel, senão Deus Todo-Poderoso, na forma do seu Filho. Então ele também essa noite está nos direcionando para o Salmo 22, e lá no Salmo 22 encontraremos o significado grandioso da cruz. Vamos lá, verso 1 e 2 do Salmo 22, o seu clamor mostra que ele se considera desamparado por Deus. Veja só, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Marcos, quando usa a palavra desamparado, usa o termo grego ekaleipo, e o salmista usa a palavra azab. Ambas têm praticamente o mesmo significado, significa desamparar, rejeitar, abandonar. Em ambos os casos a intenção é clara, naquela cruz, Cristo foi abandonado por Deus e está consciente disso.
Ele foi desamparado, foi rechaçado, ele foi abandonado, e ele está consciente disso na cruz.